Bom dia! Nossa meditação de hoje será sobre a unicidade do Evangelho de Cristo. Também falaremos da necessidade de sermos fiéis ao Evangelho, não nos deixando enganar por falsos profetas. Aqui neste canal não falamos de religião ou placa de igreja. Aqui nós meditamos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Este é o @canal Meditações Bíblicas. Nossa meditação de hoje está em Gálatas 1, de 6 a 10. E o título da nossa meditação é Fidelidade à Bíblia. O texto nos diz o seguinte: Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Pois se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Nos nossos dias têm surgido muitos pregadores do Evangelho que tentam de toda forma renovarem as Escrituras, distorcendo a mensagem genuína da Bíblia. E o pior é que encontra muitos adeptos e simpatizantes pelas suas carinhas bonitinhas, trazendo novidades que chegam a heresias. O apóstolo Paulo alerta em sua carta aos Gálatas sobre o perigo desses ensinamentos e a necessidade que cada cristão tem de rechaçar tais ensinamentos. No versículo 6, Paulo diz: Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. O apóstolo estava surpreso pela rapidez com que alguns estavam se desviando do evangelho genuíno e acreditando em outros evangelhos. E é assustador mesmo. Há pessoas que foram discipuladas no evangelho genuíno e sentem tantas dificuldades para mudanças de vida que se dobram à pregação de um evangelho modificado que permite determinadas posturas que elas não estão muito dispostas a mudar. Aí uniu a fome com a vontade de comer. O versículo 7 diz: o qual não é um outro. O Evangelho não é o outro. O Evangelho não pode ser atualizado, reinventado ou receber a interpretação distorcida. O Evangelho é o mesmo e continuará sendo. O versículo 7 continua: querem perverter o Evangelho de Cristo. Não podemos permitir isso. Temos que conferir nas Escrituras. Temos que ser como os bereanos, que mantinham as Escrituras em suas mãos e iam conferindo o que ouviam. O versículo 8 diz: porém,
ainda que alguém, nós ou um anjo do céu vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado. Perdão, irmão. Nesse versículo, Paulo deixa o alerta até com a sua pessoa. Alguém, nós ou um anjo do céu. Qualquer um que queira distorcer a mensagem do Evangelho deve ser amaldiçoado. E Paulo reitera o versículo 9, essa providência. No versículo 10, Paulo deixa um questionamento forte. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Existe alguma possibilidade de alguém alinhar pensamentos ou argumentos lógicos e emocionais para o convencimento de Deus? Claro que não. A persuasão somente vai ser efetiva com pessoas ou talvez com animais, jamais com Deus. Paulo deixa outra pergunta. Procuro agradar a homens? Não deveria. O pregador jamais pode querer agradar a homens. Isso é corrupção. Temos a obrigação de agradar a Deus, e com isso é possível. E como isso é possível? Mantendo a fidelidade à palavra de Deus. Jamais sendo conivente com o que contraria a palavra de Deus. E o versículo termina de forma dura. Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Jamais devemos tentar agradar a homens. Devemos pregar e viver o que a palavra diz. Jamais passar por cima do que diz a Bíblia para consentir procedimentos pecaminosos. Eu aprendo que jamais devo distorcer a palavra para agradar alguém. Precisamos manter nossa postura de fidelidade com a palavra diante do meu amigo, de políticos, de ricos, de pobres, do meu parente e até do meu inimigo. Jamais acatar um anseio antibíblico, sempre mantendo a nossa fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, né? Então, esse texto, ele nos ensina bastante. Ele nos ensina que nós não podemos nos dobrar a ofertas ou ao desejo do discipulando, né, da pessoa, para dar um entendimento que ela quer, dar um entendimento errôneo da palavra. Devemos ser fiéis à palavra de Deus, pois um dia nós prestaremos conta a Deus de tudo que falamos, principalmente aqueles que ensinam. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar e nos livrar deste mal terrível. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa manhã, que nós possamos manter a nossa fidelidade a Ele a cada dia. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos falar com o Senhor. Bom dia, Senhor. Bom dia, Senhor Espírito Santo. Que o Senhor possa nessa manhã abrir o nosso entendimento para que não ensinemos nada, para que não permitamos nada que vá de encontro à Tua palavra. Que sejamos fiéis à Tua palavra em todo o tempo,
que cada pessoa que se achegar ao Evangelho possa aprender aquilo que é a verdade, pois a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, porque sozinhos a gente não consegue, mas se Teu Espírito Santo estiver conosco, certamente nós conseguiremos. Quero orar, Senhor, pelos solitários, aqueles que passaram a vida e não firmou em nenhum relacionamento e hoje está sozinho. Que o Senhor possa preparar alguém para ele, Senhor, para que possa continuar a sua caminhada, dividindo a sua carga com um cônjuge, em nome de Jesus. Oro também pelos moradores de rua e peço ao Senhor que os abençoe, que dê a eles a direção, pois um dia largaram tudo. Ó Deus, cura, Senhor, o coração, cura a mente deles para que possam perdoar, para que possam retornar às suas vidas normais. Oro pelos usuários de droga, meu Deus, tenha misericórdia. Essas pessoas sofrem e fazem as suas famílias sofrerem também, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, liberta em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, aqueles que têm lutado pela vida, às vezes lutando contra uma enfermidade que não tem cura, mas há algo impossível para o Senhor? Nós cremos que não, por isso pedimos, clamamos que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas. Quero orar também pelos deprimidos, por aqueles que têm estado em tristeza profunda. Ó Deus, em nome de Jesus, alegra os corações, Senhor, em nome de Jesus. Oro também pelos discipulandos, aqueles que têm se preparado para o batismo, para um compromisso com o Senhor, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, fortalecendo-os a cada dia. Oro pelo Marcos Academia, pela restauração do seu casamento, pela sua esposa, sua filha, que o Senhor esteja abençoando grandemente. Oro pela saúde da irmã Ivone, pelo seu neto Vitor Lucas, Senhor. Ó Deus, dê saúde, dê libertação, em nome de Jesus. Oro pela irmã Andréia, pelo seu filho, pelos seus familiares. Deus, abençoa a família da tua serva, Senhor, e dê a ela tudo aquilo que ela necessita. Oro pela vida da irmã Ieda, pela cura do seu pé, pelo Rafael e o Júnior. Oro pela Tânia, pelos parentes e família. Oro pela cura do Jonatas, Senhor, que está internado, o filho da irmã Cláudia. Ó Deus, vá de encontro a ele, Senhor. Desobstrua, Senhor, as vias respiratórias. Cura, Senhor, o pulmão dele. Cura, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa grandemente em nome de Jesus. Oro pela restauração do casamento da Kelly. Oro pela Eliane, pela cura da depressão. Oro pela Tânia e pelos familiares. Oro pelo Gabriel, que luta contra o câncer. Ó Deus, é uma criança. Tenha misericórdia, Senhor, e dê a cura. Oro pela cura do coração da dona Terezinha. Abençoa a tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela dona Alzira, pelo Wander, Varley, Valdirley. Abençoa essa família grandemente, Senhor. Oro pela dona Carmen, com toda a sua família. Ó Deus, abençoa aquele lote, abençoa todas as pessoas que moram ali, Senhor. Dê paz, dê harmonia ali, Senhor. Dê temor ao Senhor nos corações, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pela cura dos rins da irmã Sueli, esposa do Jardim, Senhor. Oro pela irmã Elizabeth Pereira, pela sua saúde, pela sua família. Oro pela irmã Marta, Senhor. Cura o rim, cura o coração.
Restaura a saúde dela, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela Maria de Fátima Quintino. Cura o coração dela, Senhor, em nome de Jesus. E oro pela Beth e toda a sua família. Abençoa, Senhor, o lar da tua serva. Dê paz ali naquele lugar, Senhor, e dê a tua graça em nome de Jesus. Oro por aqueles que não pediram a sua oração, mas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um, provendo, Senhor, trabalho, emprego, saúde, cura, que o Senhor possa libertar aqueles que precisam de libertação também, em nome de Jesus. Amém. Aquele que assistiu, o nosso vídeo e Deus falou algo com ele, nos ajude aí, inscreva-se no nosso canal no YouTube, passe a nos seguir no Instagram, deixe o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração e nós vamos orar por você. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.